Bitcoin agora cotado a 35.260 dólares. Bitcoin que começa a semana bem, juntamente com a abertura positiva do S&P 500. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar não só sobre o Bitcoin e desse movimento forte acima dos 35, mas também das altcoins que estão simplesmente voando hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de avisar vocês que amanhã a gente tem live de membros às 8 horas, tá bom? Acredito que vai ser uma live muito importante, já que várias dessas altcoins que já subiram 30, 40, 50% podem dar oportunidades aí nessa próxima semana e também, quem sabe, né, um pouquinho mais para frente. Então eu acho muito importante a gente continuar delimitando quais altcoins a gente vai estar de olho para comprar nos retestes, tá? Então, se você ainda não é membro, considere se inscrever para a gente realmente, porque pode ser uma semana muito decisiva aí para quem ainda não entrou nas altcoins. Hoje, vamos começar falando um pouco sobre a abertura do S&P 500, tá bom? A gente tem uma abertura aqui levemente no positivo. Eu quero te explicar porque isso para mim é extremamente importante. Também vamos atualizar aqui o que está acontecendo nos nossos indicadores de sentimento e onde as instituições estão colocando as ordens delas nesse momento, beleza? Então vamos lá, caras. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no diário, né? No diário a gente ainda não fechou o nosso candle, acho que é uma semana importante aqui, um fechamento importante, mas me parece que a gente vai fazer um fechamento bem legal, um fechamento acima dessa região dos 34, que era o mais importante. E até mesmo, estamos lutando para fechar acima dos 35, né? É o melhor fechamento em muitos meses, assim. E dita claramente para a gente uma maior probabilidade da gente continuar a tendência de alta nessa semana. A gente tem a clara resistência dos 36 mil dólares, que a gente está aí há 2 semanas paradas nessa região, mas passou dela aqui, caras, eu realmente vejo mais um movimento forte e rápido, quem sabe para a gente ir direto para a região mais próxima dos 40 mil dólares, ok? Então, me parece que essa semana vai ser a semana desse rompimento aqui. Se não for, a gente precisa continuar de olho nas zonas de retração que a gente está de olho no semanal. E de maneira muito clara, a atração do Fibonacci lá dos 24.500 dólares e vendo se a gente voltar abaixo dos 32, provavelmente a gente estará comprando Bitcoin aqui, né? Ou seja, eu acredito que para quem não fez vendas nessa região que a gente está agora, 35, 36, seja a gente ir para 38, 39, cara, eu acho que são boas vendas pensando no médio prazo, tá bom? Vendas que, se a gente fizer elas aqui, uma hora ou outra a gente pode ter essa correção no semanal, a partir daí a gente pode ter uma melhor relação risco-retorno para comprar. Então eu vejo que sim, a gente está numa região onde faz sentido colocar um pouco de dinheiro no bolso pensando no médio prazo. Pensando no longo prazo, cara, eu não estou vendendo meus bitcoins de investimento. Cara. Realmente não quero nem cogitar essas vendas ainda por muito tempo. Mas os bitcoins de médio prazo de exposição, que eu chamo, eu já fiz vendas em toda essa região. E para quem não fez, caras, eu considero como sendo uma zona importante, tá? Eu, nesse momento, estou de olho mais lá para os 39, 40 mil dólares, para ser minha próxima zona de colocar dinheiro no bolso, tá bom? Tá bom? Outro ponto que eu quero destacar para vocês hoje é a dominância, cara. A dominância teve um dia de queda forte aqui, a gente saiu de quase ali 55, 54,5, né? Estamos em 53 agora. BTC DOM está abaixo dos 2.100 pontos, é uma correção mais forte. Então a gente vê muitas altcoins voando aqui, né? Então, quando eu olho algumas das altcoins, a gente vê altas bem superiores à do Bitcoin. Tem algumas caindo, mas a grande maioria das altas estão subindo. 38, 29, 17. Então é um dia muito bom assim para o mercado como um todo, né? E o incrível é o quanto, mesmo a gente tendo as altcoins muito baratas em relação ao Bitcoin, a maioria do mercado ainda não acordou para essas altcoins. A maioria do mercado continua acreditando que essas altas vão cair indefinidamente. E como vocês sabem, a gente está montando a nossa posição em altcoins já há muito tempo. Na verdade, a gente começou no final de 2022 ali. Agora a gente começa a ter um puta lucro nas altcoins. O que a gente faz agora? As altcoins subiram 50%, 60%, algumas subiram, como a Sol que a gente tem, subiu 500%. O que a gente faz agora? Não é agora que a gente vai querer comprar, né? Agora a gente vai colocar dinheiro no bolso. E por isso que eu acho que a live que a gente vai fazer amanhã vai ser muito importante. Porque algumas das altcoins a gente vai estar colocando dinheiro no bolso. Outras a gente vai estar delimitando bons pontos para a gente comprar pensando no longo prazo.
beleza? Então não deixe de participar da live amanhã. A live toda segunda-feira às 8 horas, também tem live às quintas, mas o mais importante do programa de membros, acho que nem são as lives e os vídeos exclusivos, é sim o contato direto que você tem com as minhas tomadas de decisão como investidor, beleza? Então, sempre que eu tomar uma decisão, eu te aviso, seja comprar ou vender uma altcoin, seja até mesmo em ativos no mercado tradicional. Muitas das minhas ações hoje no mercado dos Estados Unidos estão intimamente ligadas ao Bitcoin. Então, como a gente está tendo um ano muito bom no Bitcoin, essas ações também estão performando muito bem, em especial depois do movimento sensacional que a gente teve no final da semana passada, né? A gente teve um S&P 500 subindo muito ali na sexta-feira, fechando uma semana maravilhosa, depois a gente ter ido numa buy zone óbvia aqui do S&P 500, e basicamente a gente já começou essa semana aqui com uma altinha, e não é nem esse 0,04% que me deixa otimista, é a gente estar conseguindo se manter nessa região dos 4.300 e tanto, cara. Se a gente tivesse uma queda forte nessa abertura, seria um sinal que a gente poderia ter uma semana difícil. Mas como o mercado precificou que está justo essa região acima dos 4.360, então eu acho que é um ótimo começo de semana. Isso foi, na hora, já passou para o Bitcoin, que estava abaixo dos 35 na abertura do S&P. Já está nos 35.200 aí. Então, ao meu ver, a gente tem tudo para ter mais uma semana muito boa, uma semana com o Bitcoin, enfim, passando desses 35.200 dólares e muitas das altcoins performando bem melhor do que ele, tá bom? Então, tô otimista aí para essa semana, não só por causa da abertura do S&P 500 e do price action com os volumes legais do Bitcoin nessa tendência de alta, mas também porque eu tô percebendo que toda quedinha que a gente está tendo no Bitcoin, a gente está vendo muitos pessimistas aparecerem, né? E esses pessimistas acabam se desesperando e vendendo o Bitcoin nos piores momentos possíveis. Então repara que interessante aqui, cara. Quando a gente analisa as quedas que a gente teve, por exemplo, hoje de manhã e hoje ali, um pouquinho antes das 7 horas da noite, foram quedas normais, assim, quedas dos 35.100 até os 34.800, ou dos 34.800 até os 34.400, e muita gente vende, cara. Então, tipo assim, a gente tem deltas de venda de mais de 200 milhões de dólares. Isso me leva a crer que a turma está se desesperando demais, a turma ainda está caindo nessa narrativa de vai ter um crash a qualquer momento. E isso faz com que a gente ainda continue tendo um CVD extremamente divergente para o lado bullish. Né? Por quanto tempo a gente falou com vocês que era extremamente bullish, o preço está subindo no ano e as pessoas estarem vendendo. Isso se mantém, tá bom? As pessoas continuam vendendo. Inclusive, quando a gente olha no curto prazo aqui, a gente também tem uma divergência no 4 horas. O preço está formando topos e fundos ascendentes dos 35 mil dólares e o preço, o CVD aqui, cara, está abaixo de quando a gente estava nos 33. Então, de maneira muito clara, a turma continua pessimista. Podem até estar tentando vender que a gente está no otimismo e tal, mas eu não vejo esse otimismo na prática. Eu vejo um CVD divergente de maneira bullish, ao mesmo tempo que a gente está há semanas com a maioria do mercado apostando na queda. Então a gente tem um long short rate também aqui em 0,87. Então, ao meu ver, a situação continua extremamente positiva no Bitcoin, ainda mais com a abertura do S&P 500 de maneira bem legal aqui, no positivo, e as altcoins acordando, né? Pô, mas as altcoins acordando não seria um sinal de perigo? Caras, na minha visão, não necessariamente. Por quê? Porque elas sofreram muito durante todo o ano. Então, quando a gente vê um S&P 500 subindo, uma Nasdaq subindo, quando a gente vê a propensão ao risco voltando para o mercado, pô, um DXY que caiu bastante ali na sexta-feira, um Treasury que despencou, cara, estava acima dos 5%, agora está em 4,57%. Tudo isso leva as pessoas a procurarem ativos mais arriscados. E é o que a gente está vendo. O Bitcoin performando muito bem, as altcoins, enfim, acordando, tá bom? Então isso para mim não é, nossa, agora começou a euforia no mercado. Não. Não é o que a gente vê no mercado nesse momento. A gente ainda vê muito pessimismo, na minha opinião, porque toda quedinha estão se desesperando e estão vendendo. E se estão vendendo assim com essa divergência, caras, provavelmente tem muita instituição acumulando e provavelmente a gente vai ver o Bitcoin acima dos 36 mil dólares essa semana. Tranquilo? Mas como eu sempre falo com vocês, o que a gente dita aqui são as probabilidades, né? Então, como a gente não tem certeza, não tem bola de cristal, e não é minha pretensão ficar chutando para vocês para onde o Bitcoin vai, o que a gente analisa aqui é momento a momento, passando essas probabilidades, como a gente fez durante todo o ano. Eu não vou chegar aqui e falar, não, eu não vou vender porque o Bitcoin vai nos 40, ou nos 50, ou nos 60. Eu não sei para onde ele vai.
eu sei que a gente tem uma maior probabilidade de continuar subindo. Então, se eu for para fazer vendas agora, vão ser vendas pequenas. Eu vou colocar um pouco de dinheiro no bolso no Bitcoin e nessas altcoins que subiram demais. Vender tudo agora, para mim, é loucura. Só não seria uma loucura maior do que estar apostando contra o mercado nesse momento. Beleza? Então é isso. Ninguém nunca quebrou colocando dinheiro no bolso, mas toma cuidado para não colocar demais, porque me parece que a gente vai ter uma semana bem positiva aí, falando em probabilidades. Legal? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Não deixa aí de se tornar um membro para você acompanhar todas as minhas tomadas de decisão e a live amanhã, que vai ser uma live muito importante aí, para a gente realmente mapear quais altcoins nós vamos colocar dinheiro no bolso, quais aquelas que eu acho que a gente vai ter boas oportunidades de compra na semana. Um forte abraço e a gente se vê.